Olá, sejam muito bem-vindos a mais essa live de segunda-feira. E como sempre, hoje nós vamos falar sobre locação de máquinas e equipamentos para construção civil, as vantagens da locação. Para quem olhou a abertura, ela não tem absolutamente nada a ver com não tem absolutamente nada a ver com o que nós vamos falar hoje, né? Porque foi um engano, um equívoco. Mas um dia a gente acerta de primeira, tá? Locação de equipamentos para construção civil. Vamos falar hoje apenas das vantagens desse procedimento. Em outro momento a gente pode até falar sobre as desvantagens também, né? Mas hoje vamos tentar falar só sobre as vantagens. Então, se você está chegando agora, você está assistindo este vídeo posteriormente, depois, se gostar deste material, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal, pois só assim a gente vai ter incentivos de continuar fazendo esse material por aqui, né? Um material que pode ser de grande importância posterior. Eu sei que existem aí vários canais no YouTube que falam também sobre isso, né? Mas aqui a gente está tentando concentrar essas questões em máquinas e equipamentos aqui para construção. Na questão de locação, eu separei aqui 5 vantagens que vale a pena a gente trocar uma ideia bem legal sobre isso, tá? A primeira vantagem, tá, que eu vejo nessa situação é a redução dos custos iniciais. Redução dos custos iniciais. Quando você opta por a questão de locação de um equipamento, você está reduzindo aí a redução na compra de um equipamento. Então você vai ter um alto valor de compra de um equipamento, tá? E hoje eu quero tomar como exemplo também o elevador cremalheira, que é um equipamento muito utilizado, né, diretamente em obras aí, verticais, né? E ele vai servir bastante de referência para isso. Então você tem aí um alto investimento deste equipamento. E olha só, quando houve a mudança, e quem está aí das antigas na construção civil e pegou o elevador a cabo, teve um momento que esse elevador ali foi então considerado inútil, né? Ou melhor, foi inutilizado pela uma ação aí de Ministério do Trabalho, claro que com todo o estudo sobre os acidentes que aconteceram e tudo mais, o pessoal optou então por descontinuar, né? Ou seja, proibir a utilização desse equipamento, ou a menos que ele esteja adequado, né? Então, numa outra norma e tudo mais, que era praticamente impossível de mantê-lo daquela maneira. Mas enfim, pense que você está no meio da tua obra, né? Você fez aí um investimento de um elevador naquela época. E aí, de repente, no meio, né, neste prazo, nesses 2, 3 anos que você tem de entrega da obra, sei lá, né, hoje acontece mais rápido, mas de repente você tinha até 3 a 4 anos de entrega por uma obra. E lá pelas tantas, lá no meio, você precisa fazer um outro grande investimento, né, ou seja, comprar outro elevador. E por que eu digo isso? Porque aquele elevador até então não poderia mais ser utilizado, né? Então você tinha que realmente descartá-lo. Ou seja, não podia vender para ninguém porque ele não tinha mais utilidade. Então esse é um baita exemplo da questão de redução de custos iniciais, tá? Mesmo que ele tenha acontecido depois, o fato de você não ter que desembolsar este valor logo de saída
e ter que, no meio do processo ainda, fazer alguma adequação é muito importante. Tá? Então, eu acho que esse é o primeiro item que eu gostaria de falar. A segunda vantagem que eu vejo é a questão de flexibilidade. Então, você tem aí uma maior flexibilidade. Deixa eu só passar minha colinha para cá, ó, que é importante estar aqui. A flexibilidade tá na função de que você pode escolher os equipamentos mais adequados para cada projeto que você estiver fazendo. Então, você vai ver no mercado os melhores equipamentos que estão no mercado e que vão ficar mais adequados à sua obra, né? Que vão te trazer mais produtividade, mais eficiência na entrega. Então, flexibilidade nesse sentido de locação de equipamentos também é um item de grande importância, tá? Que vale a pena ser bem observado. O terceiro item, que é super importante, a gente está vendo que é assistência técnica. E olha só, na locação de um elevador, que é uma coisa que é um pouco mais difícil em determinados locais, mas muito comuns em outros locais, né? Pensa pelo seguinte: se você pudesse contratar a locação de um elevador cremalheiro, então este equipamento ele precisa vir adequado para ti, né? Ele precisa vir atendendo às normas vigentes, né? Atendendo à legislação vigente daquele período que você está trabalhando. Você vai ter aí também, junto com a locação, a manutenção do equipamento, porque muito da própria empresa que loca, ela já tem a sua própria manutenção. E é de interesse dela também que este equipamento esteja funcionando a pleno, né? E aí também, por itens contratuais, ela também precisa dar talvez uma maior atenção a esta manutenção do equipamento e fazer da melhor maneira possível. Outra coisa que eu acho importante, tá? É a questão de que algumas empresas elas oferecem também um operador junto. Não é de praxe, tá? Mas imagine que é de interesse dela ter um operador treinado, qualificado para desempenhar esta função e que vai prezar pela integridade do equipamento. Então, se eu sou de uma empresa de locação, é de meu interesse que o equipamento que foi locado por mim, que é de um valor expressivo, seja utilizado da melhor maneira possível. Então, se ele não fornece operadores, né, se ele não vai fornecer o operador junto com essa locação, ele pode exigir então um treinamento adequado, um treinamento super bem feito para o operador, para que ele preze também pela integridade do equipamento, pela segurança, pela durabilidade, né, evitando aí, reduzindo a manutenção. Então, a locação de um elevador ele é muito importante nesse sentido também, na questão de manutenção e assistência técnica. E o quarto item seria a atualização tecnológica. Então, também, se você tem um equipamento seu, né, no caso um elevador que você comprou há 5, 6 anos atrás, você terá que ir adequando ele à legislação vigente, né, e que ela muda de certa forma até muito rápido em função de coisas que vão acontecendo. Então, uma atualização tecnológica ela já é oferecida, né, no elevador, né? Então, se você vai contratar aí, locar um elevador e acontecer aí alguma mudança legislativa no meio do caminho, a empresa de manutenção ela vai precisar
te entregar essa mudança, né? A empresa de locação, no caso, ela vai precisar fazer essa mudança e isso pode ser que não saia, né? Dependendo do contrato, não saia mais, não esteja nos teus custos. Então não é mais um valor que você teria que desembolsar por ter este equipamento. Então você terá um equipamento com as versões sempre mais recentes do mercado, sempre atendendo às normas vigentes do mercado. Tá? Isso pode ser revertido também, não só alterações de segurança, mas alterações também de eficiência sobre isso. Tá? E a última questão, a gente vai falar de escalabilidade. Tá? A alocação de equipamentos oferece uma capacidade de dimensionar facilmente a frota desses equipamentos, conforme a demanda variada. E aí a gente pode... Claro que isso não fica só na questão do elevador, mas de toda uma... Desde máquinas ferramentas, né? Aquelas ferramentas que você tem ali, rompedor, enfim, todas as outras ferramentas, inclusive até, sei lá, Bobcat e aquelas outras máquinas que você vai utilizar no canteiro de obras, isso serve para tudo, né? Como o exemplo que eu dei para o elevador, ele na verdade vai servir para todos. Se você locar uma betoneira e ela não estiver adequada, né, ela vai ter que ser recolhida e o pessoal vai te trazer outra betoneira, enfim, você não teve o custo inicial de comprar uma betoneira. E aí você tem ainda como colocar no custo da obra essa previsão, né? Essa previsão de custos aí até o final da obra, mesmo que no caso de uma betoneira isso se torne ainda mais caro do que uma betoneira nova, tá? Mas ainda assim pode ser muito melhor na questão de manutenção, de estar adequado e tudo mais. Então você também tem estes equipamentos por período real que você vai utilizar, em que eles não vão ficar aí em depósitos por grandes tempos, né, tempos parados, que não serão utilizados porque a obra não chegou naquele estágio. Então, desses itens de locação, né, desse dia de hoje que a gente está trazendo aqui, eu falei rapidamente sobre esses 5 itens, justamente para a gente ser mais eficiente também nas nossas lives aqui, mas que deixando apenas esses 5 itens de vantagens, obviamente que a gente pode arrumar mais itens de vantagem aqui, mas que demandam um planejamento bem interessante de quem vai efetivamente locar esse equipamento. E o que eu quero dizer com isso? Para que você tenha que você consiga todos os benefícios de fazer uma locação, é imperativo que quem vai locar tenha conhecimento real do equipamento e tenha conhecimento, inclusive, até da legislação vigente, para que você consiga otimizar a utilização desse equipamento. Um exemplo que eu sempre falo, e voltando ao elevador, nós temos dentro da NR18 um item que fala que uma edificação com altura igual ou superior a 10 metros, ela já demanda de um equipamento para transporte de materiais. Então, uma mini grua, alguma forma, né, de transporte de materiais. Uma construção, uma edificação acima de 24 a partir de 24 metros, ela já tem a exigência de um elevador. Então, se eu vou ter de 24 metros ou mais dessa edificação, e aí contando toda a edificação, eu
preciso de um elevador, né? Um elevador para materiais e pessoas. Agora, quando que eu instalo esse elevador? Isso que é interessante. Eu preciso instalar esse elevador até que o prédio, né, ou seja, tenha 5 pavimentos, 15 metros. Então, eu consigo, se eu for locar um elevador, eu consigo instalar esse elevador com 2, 3 lajes já prontas. Então, eu economizo um tempo de locação, que pode ser 1, 2 meses aí. Consequentemente, eu vou também me programar para que esse elevador seja retirado antes do prazo de conclusão da obra, né? Em muitos casos, com o aproveitamento do elevador social para alguns serviços, né? Então, algumas empresas conseguem isso, né? Ali realmente não precisando de grandes materiais, então ela consegue concluir a obra se utilizando do próprio elevador social que já vai estar instalado ali. Claro que esse elevador vai ter que estar ali todo enclausurado, com a questão aí de boas proteções das paredes dele e tudo mais, para que não danifique todo o elevador antes de entregar o prédio, né? Mas muitas se utilizam disso. Então, o conhecimento desses limites me traz uma economia na locação deste equipamento. Então, é imperativo que se tenha conhecimento real dessas questões normativas, tanto para ter um equipamento completamente adequado que vá atender a obra, que não vai me causar nenhum transtorno, que não vai causar um embargo, uma interdição na obra por causa disso e eu tenha tempo parado, assim como também os momentos em que este equipamento precisa entrar na obra, né? E assim reduzindo esse custo nos primeiros meses do início da obra, né? E aí tudo mais. Então, o que eu queria trazer para hoje, né, é essa reflexão realmente sobre a questão de locação de equipamentos para o canteiro de obras, com esse pensamento real, né, da sua importância. Então ele precisa ter todos os seus pesos e medidas para que isso aconteça realmente de uma forma econômica. Então é preciso avaliar todos esses parâmetros, né, para que realmente você faça o melhor investimento na locação de um equipamento, né, pesando lá bem certinho na ponta do lápis que você tenha feito ali um bom investimento em locação de equipamentos. E, claro, né, dependendo desses valores, você obviamente pode optar ou não e comprar aí, adquirir um elevador, sempre, né, adquirir um elevador ou qualquer outro equipamento, sempre pensando que você vai assumir as suas responsabilidades por qualquer mudança, alteração e manutenção que vier a ser necessária no equipamento, né? Inclusive, sei lá, uma betoneira que não estiver adequada, ela pode ser ali embargada e você vai ter que tirar custos do nada ali para conseguir adequar essa betoneira e botar ela em uso novamente, ou senão você aí a partir daí vai acabar alocando um equipamento adequado e deixando esse de lado lá. Lembrando sempre que você não vai poder vender, comercializar esse equipamento que você pegou que não está adequado, porque a NR12 já proíbe isso, tá? Então, se você vai vender um equipamento porque ele não está adequado, você precisa adequá-lo primeiro, tá? Ou senão ele vai ser descartado. E no caso de ser descartado, ele precisa ser inutilizado. Que eu sempre falo isso.
Se você vai se utilizar, vai descartar uma prensa porque você não acha que o custo de adequação dela vale a pena, você deve inutilizar esse equipamento. Realmente, ele precisa ser desmontado de uma forma que ele não possa ser utilizado, porque você será responsabilizado ainda, né, por este equipamento que você mandou para descarte. Então, todas essas questões devem ser muito bem observadas e entendidas sempre que você pensar na locação de um equipamento. Tá? Então, era isso que eu tinha para o dia de hoje, para a nossa live. Se você vai chegar aí depois e assisti-la, eu quero lembrar que o início ali vai ser cortado porque ele entrou errado, mas que o conteúdo é aquilo que nós prometemos para o dia de hoje. Então, as vantagens da locação de equipamentos para o canteiro de obras. Se você gostou, está gostando desse conteúdo, por favor, nos siga, se inscreva no canal, porque ele precisa crescer para que eu continue fazendo estas lives e trazendo conteúdo para vocês. Senão, não tem sentido nenhum, né, a gente fazer isso. Muito obrigado pelos que vieram até agora. Eu tenho ali algumas questões ali logo abaixo na descrição desse vídeo. Você pode ali colaborar conosco no sentido de, né, comprar pelos links que a gente deixou ali, os materiais que você precisa para o canteiro de obras. Nós temos também o projeto Pequenos Construtores, que se você, dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, esse projeto está ali ainda disponível para ser para suas contribuições. Tá? Esse projeto vai dar aulas de robótica educacional para crianças, filhos de pessoas, de funcionários da construção civil. Ele é direcionado para esse público porque se sentiu aí uma necessidade de ampliar e focar, inclusive, para essas crianças os conhecimentos sobre canteiro de obras, sobre a profissão dos seus pais, né? E aí pais e mães, obviamente, que podem estar aí já dentro do canteiro de obras e que ele entenda que isso é uma profissão importante, é uma profissão muito digna, né? E que ela precisa, sim, né, ser honrada, porque é uma indústria de construção. Você não cai aqui simplesmente porque não cai aqui na questão da construção simplesmente porque você não conseguiu fazer nada. Aqui você pode ter carreiras desde que você se dedique. Obviamente, o canteiro de obras ele exige um pouco mais fisicamente de todos, mas é muito interessante e tem um bom retorno para quem assim o desejar. A gente se vê num próximo vídeo.